gravar. Geral, os fones. Estou direito? Não. Estou bem? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fomos Lá, comigo, Vasco Elvas, o meu grande amigo André de Freitas. Como é que é, pessoal? E o meu grande amigo também, a voz de Deus, a voz no comando, Pedro Bessa. Olá a todos. Aí, que voz sexy. Tão sexy, não É é? muito, é demasiado. Se eu não tivesse a olhar para a cara dele, tipo, ficava molhado. A cara dele estraga. Ainda estás muito no episódio da festa de sexo, eu percebo. Então, Fomos Lá é um podcast onde eu, André e Pedro Bessa fazemos experiências tabu, que a maior parte das pessoas tem curiosidade em fazer, mas acabam por nunca fazer. Algumas delas por serem estúpidas também, não é? E esta semana vamos falar da nossa experiência. O que é que vamos fazer, André? Nós fomos ver uma personalidade icónica, lendária, que todos nós conhecemos, mas que na verdade ninguém conhece. Nós fomos ver o grande, o homem presente em todas as paragens de autocarro da linha de Sintra, Professor Mamadou. Grande professor Mamadou. Fomos ao professor Mamadou, que é um homem emblemático, e eu já conhecia muito o nome de professor Mamadou. Não sei se acompanhado com professor. Ele é professor. Ele é formado por ele próprio. Percebes? Ele não precisa cá de cursos para ser professor, digo eu. Sim, formado na Universidade do Sócrates. Vou lançar aqui. Pumba, laracha política. Mas quem é o professor Mamadou? Convido-vos a ler o website. Mamadou, professor em letras pequenas, astrólogo em letras grandes, grande médium vidente, especialista em todos os trabalhos ocultos, porque sabes daquelas pessoas que especializam-se apenas em um ou dois dos trabalhos ocultos, ele domina todos. Quando tu estás à procura, quando estás a falar com uma identidade como o professor, estás a ver? Exatamente. Tu tens algumas pessoas que fazem um ou dois trabalhos ocultos, mas isso é estagiário. Nós estamos aqui. É malta que leva o trabalho oculto como part-time. Um professor é full-time no trabalho oculto. E bem, assim é que tem que ser. Resultados rápidos e garantidos. Garantidos. Epá, o que é que nós saímos com garantias é que nós saímos lá? Bem, mas nós fizemos também há pouco tempo a consulta. Não é? Sim. Nós fizemos há pouco E depois tempo. vocês podem pensar, mas como é que eu sei que é verdade? Mas como é que eu sei que este homem realmente tem os talentos necessários? Ele tem uma resposta para isso. Dotado de dom hereditário. Não é? Já o pai dele era. O pai dele era o famoso Dr. Mamadou. Este é o Mamadou Júnior. Ele resolve todos os problemas, mesmo nos casos mais desesperados. Desesperados é muito mal. Imagina, mas o professor escreveu mal mais. Ele resolve todos... Mas desesperados. Ele resolve todos os problemas, mas só em casos em que as pessoas estejam desesperadas. Exato, mas desesperados. Amor, negócios, casamento, impotência sexual. Porque ele, quando estava a escrever a lista, disse casamento, o que é que vem logo à cabeça a seguir? Impotência sexual. Insucessos, de maneira geral, depressão, doenças espirituais. Sei que o Bessa tem várias doenças espirituais, é algo que ele fala várias vezes. Podias ter dito logo impotência, mas pronto, decidiste só chamar o Bessa nesta aqui, também fez sentido. Sorte ao jogo, e temos aqui para Vasco, já vamos falar sobre isso. Muito sortudo. Já vamos falar sobre isso. Proteção, retorno. O que é proteção? O que é proteção sequer? Tipo, Pá, proteger contra espíritos e coisas assim. Ele também faz pescados como segurança no caixa de areia. Certo. Faz assim um pescadozinho. Retorno imediato e definitivo de quem amar. Ou seja, tu vais ao professor Mamadou e dizes: olha, tenho saudades da minha avó, não diga mais nada. Harmonia matrimonial e fidelidade absoluta entre esposos. Portanto, se vais ao professor Mamadou, tua mulher não te vai trair. É tão simples quanto isto. Mamadou tem este tipo de poder. Ou então ele garante que está a trair. Não, mas ele diz fidelidade absoluta. Fidelidade absoluta, ok. Absoluta. Se quiser prender uma vida nova, porque nada diz vida nova como a palavra prender. E pôr fim a tudo o que lhe ocupa. O H é silencioso. E professor Mamadou leva o H silencioso ao limite e lhe não faz sentido. Este é um homem que leva o acordo ortográfico a sério. Mas depois contacte com o C logo a destruir, porque lhe nem sequer existe.
Contacto o mestre Mamadou, professor com mestrado. Portanto, só aqui é que nós descobrimos que o professor realmente também tem mestrado. Ele tratará o seu problema com rapidez, honestidade e eficácia. Consultas das 9 às 22, de segunda a domingo. Uau, das 9 às 22 de segunda a domingo, porque digo já, o oculto nunca dorme. Eu estou muito triste por não ter ido a essa experiência. É verdade, Pedro Bessa não foi, mas já vamos explicar porquê. Pessoalmente, ou por carta, toda a gente sabe, Claro. quando tens problemas de natureza do oculto, Mas isto é mentira. essa Ou por carta ou por e-mail. Pagamento depois do resultado. não foi a nossa experiência. E depois corta. E é perto do metro de arroz, vá. Se não como quem diz, se isto não vos convenceu o suficiente, é perto do metro. A partir do momento de saírem do metro, eu começo a... Só isso. Eu começo a sentir coisas. Eu sinto que vocês estão lá e vou-vos buscar. Portanto, fomos ao professor Mamadou, que é perto do metro de arroz. E o André, na verdade, foste tu que fizeste o primeiro contacto com o professor Mamadou. Foste tu que ligaste. Queres falar da experiência de ligar e falar com o professor Mamadou? Eu liguei ao professor Mamadou, o professor Mamadou não atende e depois eu mando uma mensagem. Não sabia necessariamente qual é que era o termo de como deveria tratar. Disse, olá professor. Olá, setor. Diz, olá, setor, sim. Olá professor. Estou à procura de algumas respostas em relação a algumas inseguranças, incertezas. Será que me podia ajudar? Certo. Depois o professor telefona, logo intenso, eu não podia atender. Disse, peço imensa desculpa, professor, não posso atender, mas poderia-me dizer se está disponível ou não. Liga-me novamente, porque este homem só fala Ao por telefone. chamada. Não há registros. Depois, quando Mas eu finalmente isto tudo ligo por de WhatsApp. volta... Isto tudo por WhatsApp. Isto por O que indica WhatsApp. que o professor tem um smartphone. Sim, e... O oculto não é o smartphone que ia parar este homem de combater o oculto. Não, este é... oculto, tenho 5G. Exatamente. Sim, e depois telefona, não é? Falam E ele os dois. telefona, mas eu acho que falei com o assistente. E o assistente parecia surpreendido de eu ter telefonado, na verdade. Ok. Porque eu telefonei, olá, professor Mamadou. Assim, não, mas para quê? E assim, eu queria marcar uma consulta. Vou falar com o professor. Por isso eu imaginei que deve ser um assistente, um Ou estava a dar uma consulta. nessa jovem altura. Mamadou, Sim. sim, Um aprendiz. um aprendiz do oculto. Exatamente. E depois ele ligou-me de volta. Eu atendi. Disse que gostaria de marcar uma experiência com um colega de trabalho sobre um novo projeto e gostaríamos da benção de saber se... Houve uma altura em que fizemos uma chamada aos dois, eu com o fone e tu a falares, mas eu com o fone. Exatamente. Em que ele perguntou qual é que era o projeto, não é? E nós realmente confundimos, se calhar, o professor um bocadinho, porque ele está habituado a lidar com problemas do oculto e os nossos problemas tinham muito a ver com as redes sociais. No YouTube. E eu assim, nós gostaríamos de saber se o nosso projeto vai ter visualizações. E ele não percebeu bem, depois mudámos a palavra projeto para negócio. Yeah. Sim, mas o que eu achei muita graça foi, tu dizes, vamos fazer um negócio na internet para as pessoas verem, será que vamos ter mais pessoas a ver, professor? Pronto, esta é a nossa dúvida. E ele vira-se e diz, pois, precisa da minha ajuda. Claramente, professor Mamadou, dotado, e nós até estávamos a falar disso, que era giro, chegávamos lá e o professor tinha tipo o Premiere a ensinar-nos a editar e é tipo, vocês precisam da minha ajuda, eu vou-vos ajudar a todos os níveis. É que nós inicialmente tínhamos dúvidas se realmente precisávamos da ajuda do professor, porque como podem ver do website, ele não fala especificamente de problemas relacionados com YouTube Pois e não. monetização de Pois não. conteúdo. Pois não. No entanto, o professor rapidamente percebeu que nós éramos dois jovens aqui à deriva e que precisávamos de alguma direção. Uhum. Depois, o que é que o professor diz? Professor, o que é que precisa da nossa parte para nós podermos avançar com isto? E ele diz, fotos. Professor, nudes. Era lindo ter mandado uma nude ao professor Mamadou. Mas espera, tu perguntaste mesmo se ele queria nudes? Não, mas sabes o que é que lhe perguntei? Quando perguntámos pagamentos, eu perguntei se ele aceitava criptomoedas. Pois foi, pá. Perguntou à frente do professor Mamadou se ele aceita criptomoedas. Já no consultório. Consultório, salve seja, por estar a pôr uma imagem errada na cabeça das pessoas, mas já lá vamos. E o professor, o que é isso? Eu tive que dar um toque ao André. Acho que a Bitcoin ainda não chegou ao culto. Não, pois não. O Bitcoin ou então é do mal. A Bitcoin. Pronto, e o André perguntou-lhe, e o professor realmente neste momento ainda não está a aceitar criptomoedas. Mas, pá, Não.
Tudo indica que poderá aceitar. É assim, nós temos visões muito diferentes do que é o professor Mamadou. Tu tens uma visão diferente da minha, porque temos experiências também diferentes. O que é que o professor Mamadou acrescentou às nossas vidas, certo? Sim, eu sinto que Mas marcámos uma consulta, vamos por partes, que é para as pessoas perceberem. marcámos uma consulta depois de muita negociação entre todas as partes, do meu horário, do horário do Vasco, do horário do professor, que é sem dúvida ocupadíssimo. Ao horário mais difícil de conciliar com o nosso, não é? Claro, porque nós estamos a funcionar em horário não oculto. Exato, nós somos meros figurantes deste mundo oculto. O nosso horário é em horas de trabalho normais. Horário expediente. Pronto, eu estou-me aqui a rir, isto realmente não tem graça nenhuma porque eu tenho uma boa relação com o É professor. que eu sugeri, olha, seria possível à terça-feira às 12 mas não sei a que horas é que isso não oculto. Sim. É um fuso horário diferente. Completamente diferente, completamente diferente. Isto é como marcar reuniões com Nova Iorque. Porque o oculto está às 6 horas. O oculto está às 6 horas, não é? Para trás, para a frente, dependendo da lua. Que idade é que achas que o professor tem? É verdade. 50? Acho que é um bom guess, 50, 60. Achas que sim? Sim. Não sim. consegui. Sim. Isto para dominar o oculto não se faz com menos de 30 anos de carreira. Mas marcámos uma consulta para o meio-dia. Acho que do pré-marcação está tudo, não é? Falámos, foi essa conversa, precisam muito da minha ajuda, mesmo sendo no YouTube, o professor percebeu tudo aquilo que nós queríamos e podíamos ir os dois juntos à consulta. Ele disse-nos isto. Nós queremos ir os dois, vamos os dois, porque a nossa dúvida era, será que este podcast vai ter sucesso? Será que nós vamos ter sucesso individualmente? Se calhar por umas questões de relações das nossas vidas. E daí tirar uma consulta completa. Chegamos ao local, o André é atrasado, chegámos 20 minutos atrasados, pai. Sim. Chegámos lá. Uma porta de um prédio normalíssima. Mais uma vez, não isto tem sido normal, regular connosco. Sim, nas Que é experiências. sempre em portas, tu não imaginas o que é que está lá dentro. Certo. Pá, aquilo era uma rua normalíssima, uma porta normalíssima. Isto para Mal dizer eu o quê? sabia que estávamos a entrar. Isto para dizer o quê? Vocês podem ter um professor Mamadou no vosso prédio sem saberem. Tipo, não há claramente o indício de que existe alguém a combater o oculto, não é? Se estiverem perto do metro de arroz, já sabem. Exatamente. Prédios ao pé do metro de arroz, pá, o oculto não existe. Acho que Sim. o professor combate, faz ali arroz todo, não é? Em Lisboa. Sim, eu acho que. Ou seja, nós entramos um bocado em Nárnia. Exatamente. Foi a passagem de Nárnia. E chegamos ao segundo andar Segundo andar, e batemos telefonamos. telefonei ao professor Mamadou. Olá, professor Mamadou. Estamos à Hoje em porta. dia, o número de chamadas não atendidas que eu tenho no meu telefone de professor Mamadou É muito. é É fortíssimo. muito. É muito. E eu fico surpreendido deste homem precisar de telefones para comunicar, porque já é um homem de tal Adapta. forma avançado. Adapta-se. Tu é que não estás no mesmo nível de consciência que o professor e, portanto, estás com inveja e agora estás a difamar É verdade, o professor é verdade. aqui. O professor tem É as verdade. Eu técnicas gostava dele. de ser. Não sou iluminado o suficiente. E se calhar nunca vais ser, porque já estás a fechar. Eu estou muito mal. Eu sinto que eu posso ser o próximo professor Mamadou. Tu, sim? Por que não? Tive uma boa experiência, criei uma boa relação com o homem. Pensamentos de um professor. Pensamentos de um cão, pensamentos do cão do professor Mamadou. Não há oculto aqui. Pronto, Ou assim, ou vem uma tempestade, ou estou na presença de algo oculto. exato. Pronto, chegamos ao prédio, ligamos, o professor abre-nos a porta. Como O descrever? consultório. Como descrever o consultório? É uma casa, claramente. Aquilo era uma casa, Um num prédio, apartamento. um apartamento, claramente adaptado a consultório. Certo? Exato. E com outros membros da equipa Mamadou a viver Certo. lá. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Vocês não tiraram nenhuma foto? Ou isso? Tirámos fotografias à... Porque o professor, quando nós chegámos lá, o professor disse que não podíamos ir juntos. Certo, mas entramos no consultório, tirámos algumas fotos à À sala de espera. Onde E o tivemos professor, que e já estar vamos mostrar. Mas quando nós chegámos ao pé do professor, dissemos, professor, tal como combinado, o professor vai-nos ajudar nas visualizações, os dois juntos. E ele, não pode ser. Não, Não, pode não. ser. Aqui só dá para um. E nós, professor, mas nós não temos uma cadeira ao lado. Não dá. E mostra-nos o consultório em que claramente dava para pôr uma cadeira ao É lado. verdade. E havia uma poltrona onde claramente um se podia estar sentado
num dos... Certo. E eu fiquei, Nos braços. na verdade, ofendido. Ele diz, não há espaço para 2 pessoas, porque ele tinha lá 4 malas de viagem. Exatamente. Mas chegamos lá, o professor disse não dá e decidimos ir um de cada vez, não é? E eu fui primeiro com o André. É assim, eu não acreditava e não acredito. Se calhar no oculto. Não acredito. Estou aqui a dizer porque realmente estou a ter respeito pelo professor Mamadou, mas eu não acredito. Mas tu podes nunca acreditar. Mas quando estás com o professor Mamadou, há uma parte de ti que pensa se esta merda é verdade. E se este gajo realmente é um iluminado. Pois, eu tive assim momentos, eu não sei exatamente como é que foi a tua experiência, enquanto o Vasco, eu às vezes ouvia a consulta e estava sentado na sala de espera e ouvia o Vasco a perguntar, posso confiar no André? O André vai ser um bom parceiro de negócio. Pronto, mete aí a fotografia da sala de espera. O que é que consistia a sala de espera? Era um sofá, 2 poltronas, um frigorífico, não era a cozinha, atenção, um frigorífico, vinagre, azeite, latas de atum no chão, roupa engomada de uma... Era tudo, era um caos. O que eu sinto... Aqui está 2 poltronas, um a sofá... sala de espera, onde nós nos sentámos. Foi aqui, escolhemos esta localização. E cheirava muito... aquilo era o quê? Que cheiro era aquele? Era óleo. Era um óleozinho qualquer Era um óleo qualquer que o professor Mamadou tinha lá. E era um cheiro muito mau. E claramente não tem janelas. Pá, era repugnante. Talvez o óleo... Era repugnante. Era uma casa repugnante. Professor, eu amo o mesmo, mas era repugnante o que o professor tem ali. Isto é uma sala de espera. Não há senhas. Não há nada. Não há uma senhora a dizer André de Freitas... Isto não é um consultório, professor. Isto é um cubículo na sua casa. E o que eu pensei, uma altura, esta merda tem baratas. E depois pensei, não, isto não tem baratas por opção das baratas. Estás a ver? Eu senti que as baratas entravam e pensava, isto não é para nós. Digam-me uma coisa. Quanto é que vocês pagaram por esta brincadeira? Bessa, quanto é que o preço que para combater o oculto? Para seres iluminado. Será que se pode pôr um preço na iluminação exatamente. pessoal? Mas pronto, temos 30 euros cada um. Pronto, vá, Bessa, Pronto. nós dizemos isto. Na verdade, o professor, realmente um homem iluminado, conseguiu pôr um preço no que é descobrir o oculto e é 30 euros. Deu 30 euros. Mas pronto, eu diria que esta sala é absolutamente repugnante. E depois, esta era a minha vista, A point of view, sentado do sofá. E olha ali, tem, e claramente aquelas camisas estão passadas de... como é que se diz? De uma lavandaria. Lavandaria, porque tem o plástico, pá. Porque tem o plástico. E ali, 3 litros de leite. E aqui era aqueles pequenos leitinhos. Mostra, também tens uma fotografia do frigorífico. Tem, E ali à frente, olha, ali à frente há azeite. É assim, o que eu senti do professor Mamadou é que o professor Mamadou preparou... Vemos aqui o azeite. A farinha, ou o que era. O que eu senti do professor Mamadou é que, e já do consultório também, todas as salas estão preparadas para se transformarem numa despensa a qualquer momento. Mas aquilo será que era para consumo? Vocês acham que era para consumo? E aqui temos o ou era para- frigorífico. Eu estava com algum medo de abrir o frigorífico. Vou ser sincero, Pá. não sabia o que esperar. E Espera, mas agora... deixa ver. O professor tem pão, não é? Iogurtes. Enfim, toda a gente sabe que As cenouras, as cenouras... um elemento fortíssimo. O diabo detesta cenouras, toda a gente sabe. Toda a gente sabe, porque inclusive faz os teus olhos mais bonitos. Exatamente, e o que o diabo não suporta é um bom olho. Não. Enlatados no frigorífico, porque duram pouco tempo. O professor Mamadou está a tentar que os enlatados durem até 70 anos. Sim, porque imagina, tu não... E é mas todo depois cagado, olha muito ali. iogurte. Mas depois muitos iogurtes. Muitos iogurtes, que o professor também é muito à base do iogurte. Mas olha ali em baixo. Ali em baixo, o professor tem uma coisa para fazer gelo. O professor é tão poderoso que ele faz gelo no frigorífico. Olha ali. O professor faz gelo... Tudo cagado. Enfim, professor, eu diria que se pudéssemos, próxima vez, não ter um frigorífico na sala de espera, thumbs up. Eu diria, da próxima vez que podemos ter uma sala de espera... Certo, ou isso. E eu também reparei que o professor na sala de espera tinha uma lata de atum no chão e em cima um telemóvel. Não. Eu não sei se isto era tipo... Imagina, a pessoa tinha medo de alguma que tipo... Mas é por isso que se chama a sala de espera, porque a sala de espera é só para te dar um gosto Olha do isso. que é que vem. Em termos de enlatados e telemóveis... O professor Mamadou estava super bem. Mas pronto, então tu ficaste na sala de espera, eu fui para a consulta. E tu Primeira foste para pessoa a na consulta. primeira consulta. O professor manda-me sentar. Sento-me Antes de começares a contar a Queres história, descrever a quero sala? só dizer, enquanto estou na sala de espera
e ouço o Vasco a perguntar se pode confiar em mim, Já vou explicar isso. estou também a ouvir que há um bebê que está doente. Certo. Havia mais pessoas a morar. Havia mais pessoas a Havia morar na duas casa. mulheres, pelo Havia- menos. Sim. Um bebê, Um um outro, senhor. possivelmente professor. Sim, um aprendiz de Mamadou, da Sim. escola de Mamadou. E Um imagina, estagiário, possivelmente. mas enquanto o professor Mamadou falava muito mal português, as outras pessoas claramente eram portuguesas e falavam muito bem português. Sim. E tu fizeste uma pergunta, até que é uma pergunta muito relevante, que é: tu acreditas mais nos poderes do professor se ele falasse bem português ou menos, falasse- ou que falasse como fala? Yeah. Porque imagina, aparece assim alguém do Porto a dizer: Epá, sou professor do oculto. E diz, olha, pá, está tudo, vamos aqui combater o oculto. Tu escolhe uma carta ou lá. não confio. Eu pensei, pronto, tu és um gajo do norte que agora inventou esta cena. Agora, o que eu acho é, ao mesmo tempo, se o professor Mamadou não é português, de todos os países onde ele escolheu combater o oculto, escolheu... Pá, eu acho que Arroz é capaz de estar condenado ao oculto. Estás a perceber? Porque é que uma pessoa que claramente Porque é portuguesa... é apenas um homem a combater todo um Yeah, oculto. yeah. E a cena é, nós falamos, falamos da repugnância que é a casa do professor Mamadou, que é absolutamente asquerosa, nojenta. Mas espera lá, tu não sabes se esta é a única Mas eu não digo propriedade isso. dele. Eu digo isto. Eu nem sei se ele mora lá. Eu acho que o professor, isto é a minha teoria, o professor é uma pessoa organizada, só que este é o peso de ser iluminado. Estás a ver? Tipo, o peso de ser iluminado é que vão ter podcasts a falar dele, mal, vai ver num sítio repugnante, mas no fundo o professor está-nos a dar. Percebes? Ele está este homem veio do país de onde ele veio. Que ele não é português. Ele dá tudo menos recibos. Certo. Mas a fatura não. O que é que a fatura teve O que é com que a oculto? fatura importa no oculto. outro mundo? Exatamente. Exato. E Ok. imposto, o que é que Exatamente, os impostos não interessam nada. Bora descrever primeiro, se calhar, o consultório. Porque isto era a sala de espera. Como é que era o consultório? Era forrado a carpete, forrado tipo em. Não era? Tipo, meio carpete. Mas era assim especial, era assim umas tapeçarias africanas. Exatamente, mas era tudo. E à volta, por exemplo, ao lado da poltrona onde nós nos sentávamos, estavam, sem exagero, 15 garrafas de água luso vazias no chão. Pá, tudo desorganizado, tinha dossiês, tinha mais o quê? Malas de viagem, pá, aí 3. Malas de viagem. Ainda com as. E daquelas grandes, não é? Das Não estamos a grandes, falar das de grandes. mala de viagem de Ryanair, estamos a falar de voo intercontinental. Exatamente. Ou no caso dele, interdimensional. Certo, quando ele faz uma viagem ao oculto, tem que Sim, sim, ele voa TAP, mas para. Exatamente, para o oculto. Pronto, tinha malas, tinha pronto, o que ele usava, uns búzios, etc. Ah, não, mas fala dos Tinha- búzios, porque os búzios. Ele lançou os búzios De quando forma tu diferente. estavas. Ok, pronto, então vou falar só para as pessoas perceberem o que é. É uma cena super desorganizada para nós, porque não conseguimos perceber, mas para o professor, se calhar até é bastante organizado, em que eu sentei-me na poltrona, professor, então, o que é que vem cá fazer? E disse, professor, pronto, já falámos ao telefone, viemos para o projeto do YouTube, visualizações. Ele fica a olhar para mim, tipo, o que é que este gajo está para aqui a dizer? E eu, professor, eu e o André temos um negócio. Tive que simplificar. Eu e o André temos um negócio. E queremos saber se esse negócio vai ter futuro ou não. E aí o professor, porque lá está, dizia na descrição negócio e ele escreveu a palavra Insucessos. insucessos. E eu queria perceber se o negócio vai ter sucesso ou não. O professor começa assim, a fazer-me isto. E eu, pronto, professor, não sei, está a contar qualquer coisa, começa assim, abre um caderno, 3 vezes, abre o caderno, começa a ler. Aponta no caderninho. E eu, bem, isto aqui são contas do oculto. Isto, o professor está aqui a buscar contas sim, onde... sim. Isto são cálculos do Isto são além. cálculos do além. Tá, escreve, pôs ao coisa, começa com os búzios. Atira os búzios. E eu. E depois ele atira os búzios e faz meio assim. Começa a virar, tipo, como se ele tivesse atirado. O resultado não era ótimo e ele começa. Espera lá que este gajo precisa de sorte. E começa assim a virar 1 ou 2. E depois olha, tal, olhou. Abre um caderno. Isto já é a terceira coisa que falta apontar. Abre um caderno e diz, vem aqui apontar. E eu, espera, antes disso, faz os búzios, passa-me um potezinho com uns cornos e diz, põe na tinta. E eu, professor, eu não falo linguagem do além, vamos em português tentar. Senta de tuta. E eu, professor,
Dinheiro! E eu, dinheiro da consulta. Com o E sotaque do Porto já. sim, olha, está tudo, filho, mete aí o dinheiro da consulta, faz favor. E entretanto, o sotaque do Porto, péssimo. E entretanto, eu tinha o dinheiro no casaco, que estava lá fora. E o professor, posso ir lá buscar? Espera, Mas eu já vou contar isso a seguir. Que estava no casaco, professor, eu tenho o dinheiro lá fora, posso ir lá buscar? E ele faz-me tipo assim. Vai lá, tipo, como se de repente estragasse tudo o que ele está a dizer. Vou lá, ponho o dinheiro no meio daquela cena. O gajo pede-me para apontar para um caderno onde tinha merdas escritas em árabe, não percebia nada. Apontei, o gajo leu. Vai ter muita sorte, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Quando é que vai começar o negócio? E eu, professor, vai daqui a 3 meses. Tem que esperar mais. E eu, professor, quanto? 4 meses. Porque um mês faz toda a diferença no oculto. Que lá está, porque também é o fuso horário do oculto. Não sabemos. Exato, o teu mês no professor é oculto. diferente. Exatamente. E depois ele diz, vai ter muitos inimigos. E eu, inimigos, professor. Estás a ver aquela frase? Inimigos só se usa neste tipo de consultas. E Sim, nunca vais, não vais ao cardiologista e ele diz, olha, o coração está bem, mas vai ter todos muitos inimigos. E depois o professor, pronto, ele faz isto e eu decido perguntar ao professor, olha, em relação à minha vida pessoal, eu acabei uma relação há algum tempo, não foi assim há tanto tempo, e eu tinha um bocado de medo do que é que ele me ia dizer. E digo, professor, eu senti que era como eu fraseasse a pergunta, era o que ele me ia dizer. Professor, eu vou encontrar um amor novo. E ele, vai lá, não sei o quê. Abre o livro outra vez. Búzios. Dá-lhe mais uma assim nos búzios. Vai ter muita sorte. Você vai ter muita sorte na vida. Vai encontrar um novo amor. E eu, quando? E ele, não sei dizer. E o professor, mas isso pode ser daqui a muitos anos. Não passa de um ano. E eu, ok, professor, daqui a um ano, 12 meses, eu vou estar com o amor da minha vida, disse-me o professor Mamadou. Mais tarde, a última pergunta, que foi, espera lá, eu agora quero ver se o professor Mamadou me vira contra ti, porque ele sabe que nós estamos juntos a fazer este projeto, e viram para o professor, o André vai ser meu sócio, ele vai ser um bom sócio, eu posso confiar no André. E é aí que eu sei, e é por isto que eu até me emociono, que eu sei que tu és uma grande pessoa. Foi a prova que eu precisava, porque o professor, quando eu perguntei se podia confiar em ti, ele abriu o caderno, sem dúvida. Pode confiar. E o professor, muito obrigado. Isto passaram-se para aí meia hora, 25 minutos de consulta. Aí 20 minutos. 25 minutos Mas de ele consulta. perde um bocado o interesse depois dos primeiros 10, não é? E entretanto, recebeu 4 chamadas, esqueci-me desta parte, mas até podes contar tu que também o que aconteceu. E o professor, ao início, o professor para já tem, enfim, tem 8 telemóveis ali no consultório. Eu acho que ele tem contratos com todas as operadoras Certo. de Portugal e do além, provavelmente. Exatamente. Mas o professor tem para aí 8 telemóveis, incluindo smartphones e não smartphones, Todos a carregar, todos a carregar. tudo baterias viciadas. Exatamente. Atendeu 2 vezes. A minha Enquanto eu perguntava do meu amor, professor, vou encontrar um novo amor. Enquanto olhava para os búzios, sem dúvida, vou encontrar o amor. Depois toca um telefone ao pé do meu pé, que eu nem sabia que estava lá, que estava a carregar. O professor está a fazer a cena também do negócio ou o que era, espreita, vê que não é alguém importante, volta-se a sentar, aquilo fica a tocar o resto da consulta e acabou. Exatamente a minha experiência que eu tive em relação a telemóveis. Certo. Eu também senti quando entrei, logo houve assim, professor, porque eu não tinha dinheiro, não é? Não tinha, porque nós pensávamos que era 30 euros para os dois, e perguntei-lhe se ele aceita MBWay, e o professor depois encontra lá uma caixa de óculos, que depois abre a caixa de óculos e tem um papel com uns números escritos lá dentro e começa-me a dizer o número. Eu mando o dinheiro e ele diz, agora a consulta pode começar. Pá, porque o oculto sente isso. Se não está pago, não está pago. Nada de borla nem no oculto. Pois não, exatamente. Não há almoços grátis nem no oculto. Pois é. Entretanto, nós começamos e eu obviamente faço as mesmas perguntas. Vou ter sorte. Eu não tive direito a um novo lançamento de búzios. Pois não. Então já estava com tanta sorte. Os búzios estavam no chão. Esse foi o que eu fiquei. Ele começa lá, faz-me pôr o dedo num dos caderninhos dele. Ele faz os seus cálculos. E depois diz, muito bem. Eu assim, professor, quero saber aqui uma coisa, que é fazer este projeto com o Vasco vai fortalecer ou enfraquecer a nossa amizade? Sempre fortalecer. Sem dúvida. Fortalecer. Amigos
muito próximos. E assim, era isso que eu queria ouvir. E em termos de sucesso, muito sucesso. Vejo aqui, a consulta diz... Ele mandou de esperar, não. Não, Aquilo a mim disse que tem que esperar. a mim não me disse que tenho que esperar. Ok. Mas tu já esperaste, então... Certo. Ele Epá, já disse ao outro, não precisa dizer aos dois. O homem não. lançou os búzios. Exatamente. Esperaste. Quando eu entrei, já tinha... Certo. a Eu só espera- queria acrescentar sobre isso, mas continua. Porque ele disse que ele fez... a partir das nossas fotografias, ele fez o mapa, não é? Ah, ele Para os disse dois. A mim não me disse Eu fiz isso. para os dois. Eu fiz para os dois. Ok. Vão ter muita sorte. Ok. Ele Muita disse muita sorte. Disse muita sorte. Mas houve alguma coisa negativa que o gajo tenha dito? Pá, na verdade, senti o professor muito positivo, de maneira geral. Um homem muito positivo. Quando eu lhe disse, vou encontrar... Estou numa relação à distância. Será que vai funcionar? O professor ficou... Mas é assim, quando eu digo à distância, para ele não deve ser nada, porque... Eu tenho uma família no oculto. Olha, eu sei que vocês... A sua namorada está no além, mas a minha está em Madrid. Porra, meu. Fogo. Ri bem agora. E para ele não deve ser nada. O que é que são 500 km para o professor? 1 hora de diferença. O homem tem famílias em 3 dimensões diferentes. Certo. Porra, meu. Sei que ele tem aqueles telefones antigos, está a ver? Aquele Nokia 3310 que ainda dá para falar. Dá para do falar, além. dá para falar de tudo, meu. E eu perguntei-lhe, e ele disse, pá, muita sorte. A sua namorada ficou com alguma surpresa assim. A sua namorada é de onde? Onde a conheceu? De onde a conheceu em Lisboa? Eu disse, a minha namorada é russa. Acho que o professor não estava à espera disso, apanhou de coisa. Eu disse, É a história é da- russa. Ele vê o caderno novamente, não há problema. Pá. Mas pronto, se ela fosse finlandesa, Não, mas ele russa. russa, Mesmo assim foi verificar o caderno. não mesmo é? assim foi verificar o caderno, não é? E depois disse que a nossa amizade ia fortalecer, que nós, eu assim, quem é que vai ter mais sucesso? Eu ou o Vasco? Assim, não sei porque a consulta fala para vocês os Pois dois. é, ele disse-me isso também. Ele diz que a consulta fala para os Ele dois. disse isso. Ou seja, entre nós, muito sucesso. Yeah. Mas falou tem sorte. Ele disse-me muita sorte, Para muita ti. sorte, sem dúvida. E depois ele disse, eu assim, então, professor, o que é que o próximo ano tem para mim? O que é que a vizinha? Ele assim, não sei, tem que voltar em janeiro, no ano novo, Pois é. para eu... Porque lançar ele os búzios dizia na muito frente. uma frase que era lançar os búzios. Não lançou nada, mas pronto, para ti, lançou os meus, tiveste a sorte de ter os meus búzios. Se tem lá o Bessa, estavas fodido, percebes? Ah, a tua sorte é que. Eu ainda apanhei, tipo, búzios em segunda mão. Certo. Estás a ver? Não, Ele... Mas bons búzios. Se tem lá o Essa antes, calhar a sua vida vai ser uma merda e a tua era uma merda por consequência. Tiveste sorte Ele ali. vai lá, são caracóis. Então, mas espera, ele já tinha a coisa feita, mas mesmo assim lançou os búzios. Não, imagina, eu como fui o primeiro e era a primeira consulta do dia, porque o professor tinha vindo do além há meia hora, tinha acabado de chegar, ele não tinha búzios ainda lançados, os búzios estavam num sítio, ele foi buscá-los e lançou, mas depois de lançar os meus, usou os mesmos búzios para o André. Então, mas que ele lançou os búzios uma vez por dia. Não, ele lançou os... Sim, se o primeiro gajo for como eu, então a gente tem sorte até o fim do dia. Mas ele lançou os búzios e aquilo dá-me ideia que não dá muito bem, e o gajo fez mesmo isto, juro que fez isto, o gajo fez assim, meio tipo a olhar para o lado, espera lá que este gajo está lixado. Roleta. Muda aí 2 ou 3 búzios. E depois perguntou-me o meu nome completo. Eu não comecei, eu não dei o meu nome completo, certo? Dei tipo o nome quase todo, mas achei, não sei porquê, porque tu deste. Eu dei o meu número. E ele disse, não se preocupe, não vou ligar. Eu assim, olha, eu acho que não tenho acho que o meu plano de telemóvel não dá para receber chamadas do além. Isto deve-se pagar É que tu extra. não consegues bloquear o pessoal babado, que ele tem telefones infinitos. Estás a ver? Ele liga diretamente para a tua cabeça. Mas pronto, e daquela consulta, o que é que eu retiro da consulta no geral? É que o professor Mamadou não tem mãos a medir para tanta pessoa a pedir ajuda, porque realmente ele tem lá papéis e o caderno que ele tinha, que eu reparei nisto e depois tu não reparaste porque ele também já tinha o caderno preparado. Eu quando mexia no caderno, aquilo era tipo um caderno normal, A4 de quem leva para o secundário, mas ele tinha as fotografias coladas das pessoas da consulta, só que não tinha a nossa ainda. Se quando voltarmos, ele já deve ter a nossa fotografia.
Mas eu não deixo de sair destas experiências meio a pensar. Epá, há sempre aquele pensamento, se isto é verdade, e se isto funciona. Eu não acredito em nada, percebes? Se bem que na minha vida agora tem-se vindo a verificar tudo aquilo que ele disse. E podemos falar sobre isso. Sim, tu saíste lá. Eu saí de lá e Epá. tenho tido uma sorte na vida gigante. Encontrei 30 euros no casaco que levei. 30 euros, preço da consulta. O André teve um problema com o carro que não estava a conseguir pegar. Ele tentou muitas vezes, fomos trocar a chave, fomos ver se as chaves estavam boas, fomos a um mecânico, nada. Eu sento-me no carro, pumba, meto o carro a funcionar. Tenho tido uma sorte na vida. E com isso em mente, eu no dia da consulta fui jogar no Euromilhões. Olha. E estou. É agora que o hoje Vasco que diz, sai. é agora que o É Vasco hoje- diz que comprou o além. E posso-vos dizer que os números da sorte são o 1, o 9, o 20, o 35. Não vou dizer o último, porque realmente se ganhar o Euromilhões é o 42, pronto, eu digo. E as estrelas 6 e 8. E se isto. E como é que escolheste esses números? Como é que foi o processo? Uh, Alguma coisa relacionada com a consulta? lancei uns búzios. Lancei os búzios. Fui aos Jogos Santa Casa e disse: queria um Euromilhões. Lancei os búzios. Se eu ganhar isto, se eu ganhar o Euromilhões, eu prometo que isto em termos de direito, será que se eu prometer tenho mesmo que fazer? Vou prometer. Eu estou à espera de um valor para mim. Obviamente. Não tanto como o professor, que o professor deu-me isto. Mas 1 milhão de euros vai ser gasto em Na Escola comprar, Superior de Mamadou. criar uma escola superior de Mamadou e dar ao professor, comprar um armazém para o professor poder ter as tralhas que ele gosta. Ele tem que ter frigoríficos, ele tem que ter azeite, ele tem que ter vinagre. Eu vou-lhe comprar um armazém gigante onde o professor pode ter só tralha e telemóveis e tudo. Vou-lhe comprar um consultório. Está aqui prometido. Se eu ganhar o Euromilhões. Está aqui a promessa de Vasco Elvas. Exatamente. Eu, no entanto, Tens tido só azar. tenho tido só azar. Porque ele não lançou os meus búzios. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que tu chegaste atrasado e o professor sentiu, porque ele sente. Sim, E- eu mal atravessei a ponta, ponto. deve ter sentido sentiu que que eu ia estavas- chegar estavas a arroz a atrasado. horas. E o professor lançou-te um feitiço do azar. E E tem- eu aqui peço, professor, eu acho que ele já aprendeu a lição. Ele já está mais perto daquilo que eu estou e daquilo que eu sou e daquilo que nós somos. E portanto, se puder, Iluminados, seres iluminados. e se puder, pá, professor, se não for pedir muito, na espelunca onde o professor vive. Desculpa, aquilo Mas é. olha lá, tu estás a dizer isto, mas isto... ouve, Porque isso- eu saí de lá enojado mas, com o chefe. mas isto é só a casa terrestrial dele. Tu não sabes que tipo... Epá, mas nós estamos a difamar uma pessoa madura, eu posso aparecer morto. Isto é um Mas negócio. vocês acham que a casa dele pode estar decorada assim de propósito? O que é que queres dizer com decoração? Epá, eu acho que decoração também é um Certo, exagero. se eu levar um caminhão do lixo para decorar a casa, acho que pode. Estou a brincar. Aí eu também... Estou a exagerar, bem. Imagina, a casa é um bocado desarrumada, é isso. Epá, vocês viram ali nas fotos. Mas, por exemplo, Eu estou com medo, genuinamente, que o professor Aldo me tente matar. eu acho que tu vais chegar ali e o teu carro não vai arrancar hoje. Achas que ele vai fazer o feitiço do azar? Não pode. Ele já só pode usar de cada 15 a 15 dias e já usou em ti. Olha, É quem pá, te eu- vai dar azar sou eu, porque ainda não me disseste o valor que me vais dar se tu ganhares o Euromilhões. Pá, ao Bessa dou na boa, 300 euros por episódio. Porra. Mais aquilo que ele está a ser pago. Tu vais-te Diz. levantar-me e Não ir tô a embora. Não, dou 100 mil euros ao Bessa e dou-te 100 mil euros a ti. 1 milhão para o professor Mamadou, 100 mil euros para mim. Não é para o professor Mamadou, é para Fundação é para a Mamadou. Fundação Mamadou. E tu vais ficar com responsabilidades na Fundação Mamadou, digo-te já. Epá, mas eu tenho tido azar, realmente. Tenho Tens tido azar, apanhado uma maré de azar. trânsito, Uma maré de azar. tenho... O meu carro não funciona, não encontrei dinheiro nenhum, na verdade. A cripto está a Não, descer é que eu bastante. encontrei exatamente o valor da consulta. Epá, Tipo, qual é que é a probabilidade? Claramente isto vem do além. imagina, eu tenho curiosidade de saber que... Eu imagino que várias pessoas vão lá pela primeira vez. Porque eu acho que, imagino que deve haver Como nós. muitas pessoas... Deve haver muitas pessoas desesperadas, Certo. em situações desesperantes, que não veem outra maneira de sair Eu concordo. sem ser irem ver... Agora, a minha pergunta é, quantas voltam? Mas a minha questão aqui é quem é que consegue, e nós falámos disto mal acabamos a experiência, que é quem é que consegue. Pá, imagina, se ele chegasse lá e aquilo fosse organizado e ele dissesse uns feitiços e tudo mais, agora quem é que leva isto a sério? É que imagina, eu não sei se ele tem poderes, nunca vamos. A verdade é esta, nunca vamos saber. Há uma forte probabilidade de ele não ter, mas existe uma probabilidade de ele ter. Agora, tipo, é preciso, por exemplo, lado, alguma sala de espera com latas de atum no chão e um frigorífico. Feng Shui. Certo. Ou se calhar no além é assim que se faz.
Não sei, eu senti que o tom deste podcast foi muito para além, não foi? Epá, Foi todo um este tema. episódio, mas porque ele também põe na descrição. Mas é isso que eu... Eu lancei uma Diz. pergunta, tu fizeste. Há mais que um professor Mamadou? Eu acho que há. E nós estamos a falar do que nós fomos, atenção. Não queremos estar a difamar ou a parecer que estamos a dizer... Porque claramente Porque não claramente- pode ser só um homem com tanto poder. Não, e claramente, se calhar, fomos um professor Mamadou mais organizado. E há o professor Mamadou que se especializam em outras coisas. Mas professor Mamadou é o nome do homem ou não? Mamadou não é o nome do homem? Eu acho que sim, mas o Vasco acha que há. Eu acho que sim, mas o Vasco acha que há vários professores. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Réplicas. Mas achas que eles fazem. Que eles se juntam todos para fazer as consultas uns dos outros? Não, eu acho que o que acontece é o nome Mamadou ficou conhecido. Epá, e se calhar se calhar chama-se mesmo Mamadou. Mas foi uma grande experiência e eu fico, pá, depois destes anos todos a ver panfletos de professor Mamadou em Yeah. tudo o que era paragem de autocarro, em tudo o que era para-brisas de carros, em tudo o que era feira, eu fiquei contente de finalmente poder conhecer, estar face a face. Com um dos Mamadous ou Mamadou só. E agora fica aí a pergunta. E se algum de vocês, de algumas das pessoas que estejam a ouvir, se já foram ou conhecem alguém que já foi ao professor Mamadou, por favor, mandem-nos uma mensagem. Yeah. Nós queremos saber como é que essa experiência foi. Yeah. E é isto. Olha, fomos lá ao professor Mamadou. Vamos lá, professor Mamadou. Um brinde. Olha, e o próximo episódio? Pois, vamos falar do próximo episódio, malta, que é... Vamos a uma outra figura lendária, não tanto como o professor Mamadou, porque o professor Mamadou, obviamente, é lendário em várias dimensões e planetas. Certo. Esta pessoa é só lendária a nível nacional, Que seca. mas é um nome incontornável É verdade. do que é Portugal. E vamos à grande Kikas. Há grande Kikas, é verdade. Onde, se Deus quiser, Pedro Bessa também poderá vir connosco. Sim, se isso tudo correr bem, ele vem connosco e vem lá. Exatamente. Que anda porco. A menos que... Aí, na semana passada, festa de sexo. Agora, faço um comentário sobre coisa. Epá, Corta. A menos que Pedro Bessa realmente esteja proibido de ir à Kikas por razões do oculto. prévias, só do oculto. Do oculto. E também dizer que eu vou avisar quando acabar a minha sorte, porque o professor Mamadou claramente lançou-me um feitiço da sorte a tiro do azar. Cancelamos-nos no podcast, mas na vida no geral eu estou bem. E também pedir à malta para deixar sugestões onde é que nós podíamos ir. Experiências fixes, diferentes, que sejam meio tabus para nós. É verdade. Epá, nós temos aqui muitas experiências muito fixe para partilhar com vocês, mas estamos à procura sempre de mais. Yeah. Qualquer coisa estranha, mas estranha, e que digam aos vossos amigos que querem fazer isso e os vossos amigos dizem sempre: eu nunca faria isso. Yeah, é Nós isso. fazemos isso. Nós somos essas pessoas, Nós somos as pessoas. arriscamos a vida e vamos à estupidez. Pronto, e é isso, acho que é isso. E eu também vou, se me deixarem. O professor Mamadou não te deixou e pronto. E não estás enfeitiçado com a sorte. Sim, não claro, tem nada a dizer. eu preciso obviamente do Vasco para o carro começar. Para o carro sequer ligar, portanto, é isso. E pronto, pessoal, até para a semana. Uma grande semana. Um abraço. E vamos aí, olha, Fomos lá. vamos lá. Professor Professor Mamadou. Mamadou. Também vou brindar daqui.